Olá, façamos hoje a leitura do artigo denominado Caminhos para Avaliação por Competências, que foi escrito por Jean-Marie de Ketelaere e publicado na Revista Portuguesa de Pedagogia, ano 40, volume 3, 2006, entre as páginas 135 e 147. Digam-me como avaliam, digo-vos como os vossos alunos ou os vossos estudantes realmente aprendem. Poderíamos acrescentar em muitos casos e dir-vos-ei a vossa concepção real da aprendizagem. De acordo com este adágio, o nosso artigo baseia-se em 3 etapas. 1. Uma descrição das práticas mais frequentes de avaliação das aprendizagens. 2. Um ensaio de avaliação dos efeitos da escolha de um tipo de práticas de avaliação das aprendizagens. 3. Uma abertura para a adoção de novos caminhos para a avaliação de competências. 1. Diferentes abordagens da avaliação dos conhecimentos. Uma panorâmica histórica. Para melhor aprender o contributo da noção de competência sobre as práticas avaliativas, é interessante traçar um quadro paralelo da evolução paralela das concepções, dos programas e da avaliação. Só se trata realmente de uma panorâmica histórica no sentido em que se trata de tendências fortes que dominaram em determinadas épocas. É necessário, porém, acrescentar que elas continuam a coexistir com enfoque mais ou menos acentuados. Item 1.1. As práticas avaliativas centradas nos conteúdos. Nesta corrente, o enfoque reside numa concepção dos currículos em termos de listagem de matérias e de conteúdos. Matérias a ensinar, isto é, a transmitir. Como já analisamos em anterior trabalho, de Ketelaere, 1999, esta corrente tem origem no extraordinário movimento do desenvolvimento dos conhecimentos e da ciência. Nesta perspectiva, avaliar consiste em destacar uma amostra de conteúdos representativa do universo de referência dos conteúdos ensinados. Cada conteúdo pode ser decomposto no universo finito de unidades de conteúdo mais pormenorizadas. Cada uma delas pode constituir um conjunto finito ou infinito, conforme o caso, de questões essenciais, entre as quais serão escolhidas uma ou várias questões de acordo com a dimensão desejada da prova de avaliação. A pertinência da avaliação dependerá, então, essencialmente do valor do universo de referência. A validade da prova de avaliação caracteriza-se por o caráter representativo da amostra em relação ao universo de referência, a posição da média não muito afastada do centro da escala de classificação, a dispersão dos resultados, a maior variância possível para a melhor discriminação dos alunos, e pela forma de distribuição, curva normal de Gauss. Estas exigências explicam eventuais operações de transformação dos resultados obtidos, quando eles não obedecem às características de distribuição ao longo da escala, à volta de uma média mais aceitável. Isso explica também o recurso eventual a procedimentos ditos de moderação nos exames nacionais ou regionais. Esta prática, frequente na Grã-Bretanha, consiste em utilizar as provas elaboradas ao nível local, mas ponderando os resultados obtidos ao nível local pelos coeficientes que têm em consideração o tipo de conteúdos e os níveis de dificuldade das provas, para tornar comparáveis os resultados ao nível regional ou nacional. Item 1.2. As práticas avaliativas centradas nos objetivos específicos. Esta corrente
tem origem histórica na corrente experimentalista e no behaviorismo. A abordagem pelos conteúdos apresentava, na visão dos behavioristas, o inconveniente de não precisar, em termos observáveis, os resultados que eram esperados com o ensino. Nesta sequência, surge o paradigma da pedagogia de mestria, da qual Bloom foi um dos maiores promotores e que os investigadores belgas ajudaram a expandir na Europa. Provenientes do movimento da TOP, Técnica dos Objetivos Pedagógicos, as práticas avaliativas pressupõem, à partida, que seja estabelecido um universo de referência em termos de uma árvore de objetivos. Fixam objetivos gerais e decompõem-se em termos de objetivos cada vez mais específicos e operacionais. Os currículos orientam, pois, a árvore dos objetivos e dão instruções sobre a ordem das sequências a privilegiar no processo de ensino. Baseando-se na noção de pré-requisitos, o objetivo deve ser necessariamente atingido antes de uma nova aprendizagem. A avaliação consiste, então, em considerar uma amostra representativa de objetivos específicos e operacionais e construir uma amostra de questões que traduzam o melhor possível aquela amostra de objetivos. Somos, desta forma, reconduzidos às regras mencionadas antes. Contudo, os critérios de correção já não são centrados na quantidade eventualmente ponderada de informações pertinentes presentes na resposta do aluno ou do estudante, mas na presença ou ausência de indicadores eventualmente ponderados, sendo esses considerados o sinal do domínio dos objetivos selecionados na amostra. Item 1.3. As práticas avaliativas centradas nas redes conceituais, originárias de uma rede de pesquisas didáticas. Estas práticas, sendo de verdade muito raras, porque pressupõem um domínio conceitual aprofundado das disciplinas, raramente atingido explicitamente pelos próprios especialistas, supõe que o domínio objeto da aprendizagem é essencialmente da ordem do saber declarativo e que este deve poder ser expresso sob a forma de um conjunto de conceitos definidos de modo preciso, relacionados e hierarquizados. A partir daí, várias concepções de avaliação podem ser produzidas. Primeiro, selecionar um conjunto de pares de conceitos e examinar em que medida os conceitos e as suas relações são compreendidas de forma precisa. O número de relações entre os conceitos aumenta rapidamente com a extensão da matéria. 2. Apresentar aos estudantes uma rede conceitual incompleta e levá-lo a completar as lacunas. Existe um número elevado de redes conceituais lacunares incompletas. 3. Interrogar o estudante a partir do conceito mais globalizante para testar a compreensão no sentido etimológico do termo. Tomar o conjunto dos elementos para formar um todo. As duas primeiras estratégias obedecem às mesmas regras que as anteriores, pois trata-se de destacar uma amostra representativa de questões para discriminar os alunos. A terceira estratégia é de uma outra ordem, pois um único conceito integra os outros. Item 1.4. As práticas avaliativas centradas nas atividades. Uma outra entrada mais natural entre aspas, para alguns professores, muitas vezes ligados a movimentos da nova educação, reside nas atividades susceptíveis de serem geradas por uma matéria dada.
Nesta óptica, existiria um conjunto de potenciais atividades de referência ligadas a uma matéria, entre as quais o avaliador escolheria uma amostra de atividades, reduzindo-se por vezes a uma única atividade. Neste caso, caímos nos esquemas anteriores. A diferença é que a unidade da avaliação é a atividade, em vez de seu conteúdo, o conceito ou o objetivo específico. Este movimento perfigura, em certos aspectos, a abordagem pelas competências ou a abordagem pelos problemas. Item 1.5. As práticas avaliativas centradas numa atividade ou num tema integrador. Muito frequentes nos partidários de uma educação nova, entre aspas, e em certos inovadores que defendem uma abordagem interdisciplinar, estas práticas consistem em escolher uma atividade ou um tema suscetível de problematizar os mais importantes conteúdos ou atividades ou temas que foram objeto de aprendizagens anteriores. Não se trata de escolher uma amostra de atividades ou de temas, mas antes de imaginar uma atividade ou um tema integrador susceptível de interessar aos alunos. O avaliador será, assim, levado a fazer um balanço dos conteúdos e dos comportamentos aprendidos antes e criteriosamente reutilizados. Estes balanços podem ser feitos, quer numa ótica normativa, entre aspas, os alunos são situados uns em relação aos outros, ordenação em função da quantidade, eventualmente ponderada, de conteúdos ou de comportamentos reutilizados. 2. Quer numa ótica criteriada, entre aspas, ou criteriada. Os critérios de mestria mínimos e de aperfeiçoamento são determinados sem preocupação de uma norma de classificação. 1.6. As práticas avaliativas centradas nas competências. Se não é novidade, a sua referência explicitamente central na concepção dos programas é mais recente. Deve muito aos trabalhos de Guy Leburteff, 1994, que operou a transferência do conceito do mundo da formação nas empresas para o mundo da escola. Na prática, essa passagem é muitas vezes feita de forma desvirtuada. O próprio Leburteff observa que, em muitos casos, em particular no contexto escolar, os atores veiculam um conceito débil, entre aspas, em particular quando os autores dos programas ou os professores falam de competências transversais. Numa visão forte, o conceito de competência pode definir-se como a capacidade de uma pessoa mobilizar um conjunto de recursos, entre parênteses, cognitivos, afetivos, gestuais, relacionais, reticências, fecha parênteses, para realizar uma categoria de tarefas ou resolver uma família de situações problemas. Definida em termos mais pedagógicos, a competência é a capacidade de mobilizar, entre parênteses, identificar, combinar e ativar, fecha parênteses, um conjunto de saberes fazer e de saber ser para resolver uma família de situações, problemas, entre parênteses, e não significa aplicações, ou, se tratar de aprendizagens linguísticas, de produzir os atos de comunicação significativos, abre parênteses, isto é, em que o emissor tem em conta o destinatário, a mensagem a transmitir e o contexto de comunicação, fecha parênteses. Esta concepção forte do conceito de competência implica tanto para quem concebe os programas como para o avaliador, que se identifiquem, em primeiro lugar,
as famílias de situações, problemas ou os tipos de atos de comunicação em contexto que se desejam fazer, aprender ou avaliar. As práticas avaliativas desta natureza podem ser de duas ordens. Primeiro, identifica-se e apresenta-se aos alunos uma amostra de problemas a resolver ou de atos de comunicação a produzir. Se a avaliação certificativa é de natureza pontual, o inconveniente deste modo de agir, reside na amplitude de tempo necessário para fazer uma avaliação de qualidade. 2, o segundo, fixa-se um objetivo final de integração, que é uma macrocompetência, encarregada de integrar o conjunto de competências importantes aprendidas pelo sujeito. É a abordagem que defendemos nos nossos diversos trabalhos, porque ela pode funcionar tanto por abordagens contínuas como pontuais, coletivas como personalizadas. O seu valor depende essencialmente, portanto, da qualidade da situação de integração escolhida. V. De Kettle e Rogers, 1996, e De Kettle e Gerhard, 2005. Item 2. Avaliação das práticas avaliativas. A avaliação dos efeitos das práticas avaliativas pressupõe que se coloque o problema crucial dos critérios de referência. Neste sentido, e com base nos resultados de pesquisas anteriores, consideramos os seguintes critérios. O grau de profundidade dos conhecimentos mais verdadeiros gerados pela concepção da aprendizagem subjacente às práticas avaliativas. 2. A conservação dos conhecimentos a curto prazo e a longo prazo. 3. O grau de interesse suscitado a curto ou a longo prazo. 4. O grau de interiorização dos efeitos das aprendizagens avaliadas. 5. O grau de transferência. 6. O grau de integração dos conhecimentos. Pela leitura destes critérios, facilmente nos apercebemos que eles não são estritamente independentes. Assim, por exemplo, as aquisições bem interiorizadas têm mais probabilidade de se conservar a longo prazo. Agora, o item 2.1. As práticas centradas nos conteúdos. As investigações que fizeram uma análise de conteúdo das práticas avaliativas centradas nos conteúdos mostram que perto de 95% das questões de avaliação são da ordem do saber repetir ou saber refazer o que foi dito ou feito quando da aprendizagem. E sabemos, por outro lado, que esse tipo de conhecimento resiste muito mal ao tempo. Bem, duvidamos que seja grande o interesse gerado por uma concepção de aprendizagem e de avaliação em que o todo é considerado como a soma das partes. A avaliação sumativa, tal como o nome indica, assume bem este papel. Podemos, porém, imaginar que os professores entusiastas possam suscitar interesse pelo seu campo disciplinar, mas não é de longe uma regra geral, como sugere, por exemplo, o inquérito francês sobre o interesse pelas ciências. Este, muito vivo à partida, decresce rapidamente com a introdução na escolaridade de um ensino das ciências mais clássico, mais formal, entre parênteses, centrado nos conteúdos inscritos no programa. As práticas avaliativas, maioritariamente centradas no saber repetir,
e no saber fazer, incitam mais os alunos a adotar abordagens de estudos superficiais ou abordagem de estudos estratégicas, entre parênteses, no sentido definido por autores como Anthony Einstein. Há, pois, pouca interiorização dos conhecimentos submetidos a estudo, sobretudo quando praticamente não são postos relacionados com as vivências dos discentes. Nessa concepção de aprendizagem, a transferência é quase nula. Só o que está muito próximo do que foi dito ou feito pode ser dominado. Essa concepção da aprendizagem é, pois, uma pedagogia de acumulação de conhecimentos justapostos, uma pedagogia de gavetas, entre parênteses. Abrimos e fechamos sucessivamente as gavetas de conteúdos, matérias. Fecha parênteses. É, portanto, totalmente o oposto de uma pedagogia de integração. Decreto 1986. Item 2.2. As práticas centradas nos objetivos específicos. As práticas avaliativas centradas nos objetivos específicos têm o mérito de saber o que avaliam e de orientar as aprendizagens desse modo. A aprendizagem raramente é centrada em exclusivo nos saberes repetir ou refazer. A comunicação dos objetivos aos alunos e a consciencialização de que as capacidades desenvolvidas são cada vez mais numerosas podem ser motivantes. No entanto, muitas vezes, estes objetivos aparecem demasiado formais e sem significado para os alunos. A sua acumulação em longas listas aumenta este sentimento. A justaposição de objetivos, tanto ao nível da aprendizagem como da avaliação, explica, sem dúvida, a mediocridade do nível de conservação dos conhecimentos e do nível de transferência constatados, tanto pelos práticos como pelos investigadores. Com este modelo, assistimos a uma outra forma de pedagogia de gaveta, muito behaviorista na concepção, e onde, mesmo nos objetivos de alto nível taxonômico, a integração está pouco presente. Item 2.3. As práticas centradas nas atividades. As práticas centradas nas atividades privilegiam as aplicações que tornam ativos os alunos e lhes permitem explorar os conhecimentos teóricos do campo disciplinar. Desta forma, as atividades reúnem, em particular, as categorias taxonômicas que Gagné qualificaria de aplicação algorítmica, entre parênteses, utilização de um algoritmo acabado de aprender, e de aplicação heurística, o que implica é a escolha de um ou mais algoritmos entre um conjunto de algoritmos conhecidos. Esta pedagogia centrada na atividade do aluno é mais motivante para o aluno, na medida em que recebe reforços positivos suficientes graças ao sucesso das tarefas realizadas. Não é, no entanto, certo que o aluno interiorize o que parece adquirido. Com demasiada frequência, as atividades são exploradas para elas
próprias e são insuficientemente ligadas umas às outras, condição fundamental para interiorizar e conservar as aquisições. Nesta ordem de ideias, raramente podemos falar de transferência, pois apenas as atividades bem-sucedidas podem ser repetidas. Para isso ser necessário conduzir as aprendizagens progressivas à integração. Item 2.4. As práticas centradas nas redes conceituais. A concepção da aprendizagem subjacente a estas práticas destaca as relações que existem entre os conceitos que fundamentam um campo disciplinar. Esta concepção forma mentes rigorosas, que poderão aprender outros conhecimentos mais facilmente, pois as bases conceituais são sólidas. Estas práticas garantem que os conhecimentos sejam duradouros. Bem, estas práticas são adequadas às mentes racionais que gostam da formalização. Porém, no entanto, ser demasiado pesadas para aqueles, e são muitos que preferem as abordagens concretas. Uma rede de conceitos corretamente articulados é favorável à transferência, pelo menos no que diz respeito às atividades formais. No entanto, a ausência de vai e vem entre teoria e prática, muito frequente neste tipo de aprendizagem, impede uma verdadeira interiorização dos conhecimentos. Trata-se, de fato, de uma pedagogia de investigação no sentido formal, mas não necessariamente de investigação da significação in situ. Neste caso, não há uma verdadeira integração. Bem, agora vamos ver o capítulo 2. As práticas centradas numa atividade ou num tema integrador. Este tipo de práticas tem o grande mérito de implicar os alunos, na medida em que as atividades ou temas não foram escolhidos apenas com base nos interesses do professor. O que foi feito pelos alunos, num clima de motivação e com conhecimento de que os resultados serão positivos, conservam-se mais facilmente a longo prazo. Contudo, acreditamos que elas ultrapassam o simples nível dos saberes realizar e saber refazer. Dizer que são as características adquiridas pelas atividades exercidas é algo com que os professores geralmente se preocupam pouco ou que têm dificuldade em determinar. Podemos, no entanto, prever que possuam o simples nível dos saberes repetir e saber refazer. À medida em que a ligação explícita é feita entre conteúdos do programa previsto e as atividades desenvolvidas em situações de integração, os conteúdos assumem sentido para os alunos. Podemos, então, esperar que certas transferências se possam operar para outras situações pouco distanciadas. Isso requer, no entanto, que os alunos, que os alunos possam ter trabalhado em situações suficientemente numerosas e variadas. Para otimizar ainda mais a transferência, era necessário intensificar o trabalho das relações formais entre conceitos fundamentais.
o que não é ainda uma preocupação corrente destas práticas. Neste sentido, neste tipo de práticas, parece que os alunos interiorizam e integram muito mais procedimentos e ferramentas metodológicas do que conceitos. Não é, contudo, impossível que as atividades de natureza integradora tenham sido correta e eficazmente conduzidas, mesmo que os alunos continuem com concepções erradas relativamente aos conceitos de base. Item 2.6. Item 2.6. As práticas centradas nos objetivos de investigação. Esse tipo de práticas privilegia não uma justaposição de capacidades ou de objetivos específicos, mas o desenvolvimento de competências, explicada na altura, exercendo-se em situações significativas para o aluno. Estas práticas produzem aquisições que ultrapassam de longe os simples saber repetir ou saber refazer e asseguram uma boa conservação dos conhecimentos. Assim sendo, estas atividades são quase sempre motivantes, quer pelo caráter ativo das aprendizagens, quer pelo caráter significativo das situações. Na medida em que a aprendizagem sobe dossiê progressivamente os objetivos da integração e trabalhou com situações suficientemente numerosas e variadas, podemos esperar em mais alto nível de transferência do que nas outras concepções. Ao contrário do modelo anterior, não existe o perigo, pelo menos em princípio, de privilegiar unicamente a aquisição de ferramentas metodológicas. De fato, a concepção de um objetivo terminal de integração supõe que se tenham previamente determinados conceitos e os objetivos específicos mais importantes das estratégias anteriores. Deste modo, os processos de interiorização e de integração devem ser tanto mais importantes quanto mais as situações de aprendizagem fossem significativas e progressivas para o aluno. Item 3. Procedimentos para avaliar competências. Através da avaliação das práticas avaliativas, o leitor terá compreendido que defendemos uma pedagogia de integração progressiva e, assim, de currículos centrados no desenvolvimento de competências. Esta concepção não implica numa rejeição, nem sequer uma negligência dos conteúdos matérias, dos conceitos e das aplicações. Assim, pelo contrário, aumenta o nível de exigência para não se tornarem saberes ignorantes, como diz Edgar Morin. Estes conteúdos, matéria, esses conceitos e estas aplicações devem ser regulados e progressivamente mobilizados através de atividades de comunicação significativas, se tratar de disciplinas linguísticas e através de situações problemas, ao se tratar de disciplinas científicas. Nesta sessão, abordaremos alguns procedimentos interessantes, mas insuficientemente praticados para avaliar as competências no quadro de uma pedagogia de integração. Item 3.1.
a escolha de situações significativas. Definidas estritamente, as competências são objetivos de integração. Idealmente, um objeto de integração é caracterizado pelos seguintes atributos. Bem, primeiro, ele não numerou o autor do texto, mas eu vou numerar para facilitar. Primeiro, supõe que a competência se exerça numa situação de integração, isto é, numa situação complexa que contenha quer informação essencial, quer assessoria, ou mesmo desnecessária, como acontece nas situações naturais da vida. Implica a modalidade, a mobilização, a combinação e aplicação dos mais importantes saberes e saber fazer abordados nas aprendizagens anteriores. 1, 2, 3. 3. Traduz-se num produto observável e avaliável. 4. Desenvolver uma abordagem centrada no desenvolvimento de competências pressupõe, antes de mais, a escolha de situações, problemas que obedeçam a estas características. No âmbito da aprendizagem de competências linguísticas, isto leva-nos a colocar a questão da escolha dos atos de comunicação mais apropriados, isto é, que permitam integrar progressivamente as aquisições linguísticas aprendidas e de lhes dar sentido. Nesta ótica, a escolha de situações de integração terminais é particularmente importante, porque orienta todo o processo de aprendizagem. Assim, por exemplo, a tarefa seguinte proposta aos alunos no contexto de uma avaliação certificativa no final do ensino secundário é particularmente apropriada. Ela é para... deixa eu ver aqui. Sim. Redigir, assim, por exemplo, a tarefa seguinte proposta aos alunos no contexto de uma avaliação certificativa no final do ensino secundário é particularmente apropriada. Primeiro, para redigir um artigo de 2 páginas para os leitores de um semanário de grande triagem. 2. O artigo tem como função tornar mais conhecidos 2 autores literários do programa do ensino secundário. O redator-chefe da revista impõe os seguintes requisitos: um título atrativo, atravessando as 2 páginas, a apresentação dos 2 autores na primeira meia página, um esquema explicativo que mostre os autores que influenciaram cada um dos nossos autores e os que foram influenciados por eles. Segunda parte da primeira página. A apresentação num texto seguindo as ideias mais importantes desse jogo de influências, primeira metade da segunda página, uma apreciação pessoal comparativa da obra dos autores. Dado que estes 2 autores estudados não foram comparados nas aulas, mas a comparação de obras foi objeto de aprendizagem, e dado que existe um grande número de duplas de autores susceptíveis de serem comparados, o compinhaço não é possível. Esta tarefa é, pois, susceptível de avaliar a capacidade do aluno em mobilizar todos os saberes e saber fazer importantes desenvolvidos nas aulas de francês durante toda a escolaridade anterior, entre parênteses, aspectos técnicos da língua, literatura, argumentação e continua. Relembramos a diferença entre um critério e um indicador. Um critério é uma qualidade e não é
portanto, diretamente observável. Um indicador é, ao contrário, um sinal concreto observável. Existem dois tipos de indicadores, em termos de presença ou de ausência de qualquer coisa desejada. Exemplo: a produção contém uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Em termos quantitativos, exemplo: número de erros ortográficos. Os indicadores não têm sentido por eles próprios, eles só têm sentido em relação aos critérios que pressupõem concretizar. Assim, por exemplo, os habituais critérios comuns de fundo e de forma, utilizados para avaliar uma produção linguística, são qualidades procuradas, mas só avaliáveis se forem fruto de um trabalho de definição de critérios mais precisos. Eles próprios traduzidos na medida do possível, indicadores observáveis pela produção. Se este trabalho não é feito pelo professor, ele terá muita dificuldade em guiar eficazmente o aluno na sua aprendizagem. Assim, um professor que não tenha feito o esforço de identificar os critérios e os indicadores de uma dissertação, comparando concretamente dissertações de níveis qualitativos diferentes, não está em condições de fazer uma outra coisa que não sejam discursos sobre a dissertação. Ficou demonstrado na sequência dos trabalhos sobre a chamada avaliação formadora que fazer com que os alunos procurem eles próprios esses critérios. Indicadores era uma das melhores formas para o fazer progredir rápida e eficazmente na aprendizagem de uma produção complexa. 3.3. O portfólio, um utensílio interessante para explorar. A semelhança do livro impresso, que contém uma amostra das melhores produções de uma pessoa e que lhe permitem demonstrar suas competências, o portfólio é, na origem, um dossiê no qual o aluno tomou nota de uma amostra de trabalhos que considera os melhores e que constitui a prova das competências adquiridas na medida em que estes trabalhos foram avaliados pelo professor. Como demonstra Weiss, 1998, esta concepção original evoluiu ao longo dos tempos. Assim, algumas práticas preconizam que o portfólio deve conter não apenas os melhores trabalhos, mas também, em particular, os trabalhos de outros níveis que permitem ao aluno constatar os progressos realizados ao longo do tempo. Cada vez mais, o portfólio é também utilizado como tecido de comunicação entre os pais, os alunos e os professores. Desde o seu surgimento, o portfólio tem sido objeto de tantos desenvolvimentos diferentes que cada vez mais se tende a distinguir o dossiê de aprendizagem do portfólio. O dossiê de aprendizagem é uma pasta onde o aluno registra o percurso da sua aprendizagem, trabalhos, dúvidas, fichas de leitura, grelhas de avaliação, autoavaliações, heteroavaliações, coavaliações, trabalhos individuais complementares, resumos, planos de trabalho, etc. O dossiê de aprendizagem pode, desta forma, ter várias funções. A partir do dossiê de aprendizagem, o aluno constrói o seu portfólio. Trata-se de selecionar os documentos que têm a ver com as competências a validar e que testemunham o nível atingido. A tarefa do aluno é a de fornecer os registros pertinentes. A tarefa do professor é de avaliar as competências visadas pelo programa com base nos registros fornecidos. O júri final tem por tarefa validar o trabalho de avaliação efetuado pelos professores. O dossiê de aprendizagem, o portfólio,
São instrumentos que merecem uma atenção particular no sistema de ensino e de formação que adotem uma abordagem centrada no desenvolvimento de competências. A bibliografia. Le Botef Guy, 1994, Vies, 1998, Dequetre Jean-Marie, 1999, Dequetre Jean-Marie Rogers Xavier, 1996, Dequetre Jean-Marie, 1986, Dequetre Jean-Marie e Gerard, Françoise Marie, 2005. Eu não li os títulos porque estão em francês. Bem, então, temos um resumo, o mesmo resumo inicial também aqui em francês e inglês. Muito obrigada. É muito bom fazer a leitura e gravar na forma de vídeo, pois assim teremos a oportunidade de escutar em outros momentos. Muito obrigado. Até o próximo encontro.